Mônica Bergamo teve acesso a uma minuta, tá na moda minuta, né? Mas enfim, minuta dos debates sobre a PEC da blindagem e há uma previsão aí de alterações ainda mais profundas do que as que estavam sendo debatidas até agora, né, Mônica? O que você nos conta? Bom dia. Minuta, rascunho, Né? um papel, né, ou sei lá. Mas o que importa é que eu tive acesso a esse texto, a PEC da blindagem de parlamentares não foi votada ontem, mas ela segue em discussão no Congresso e alguns pontos dos debates ainda estão obscuros, mas já causam um temor grande nos opositores da medida, o Sheila, e também um temor grande entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Um temor não, uma preocupação seria a palavra mais exata. Eu tive acesso, como você disse, a uma das minutas das discussões e nela há propostas de mudanças profundamente radicais, né? Muito além do que simplesmente, Sheila, exigia a aprovação da Câmara para que o Supremo possa processar deputados e senadores. Só a exigência, voltar com essa exigência já seria ou será um retrocesso tremendo, né, Sheila? Porque, na prática, o que se via quando essa regra valia é que a Câmara e o Senado nunca aprovavam para que o Supremo processasse quase ninguém, né? Mas tem mais mudanças. Em um dos pontos, por exemplo, essa emenda à Constituição passará a exigir que o recebimento da denúncia contra um parlamentar no Supremo Tribunal Federal e também a sua condenação só poderia se dar pelo voto de 2/3 dos parlamentares, dos ministros, ou seja, 2/3 de 11 com a aprovação de 7 ministros, né? Então não poderia ser, se for no plenário, não pode ser por 6 ministros e não pode ser julgado pela turma quando a condenação se dá com voto de 3 ministros. A gente já viu, por exemplo, muitos casos em que a turma julga, portanto a turma tem 5 ministros e o parlamentar acaba condenado com o voto de 3 ministros. Não, eles falam que tem que ser por 2/3 de todos os magistrados. Para a aplicação de medidas cautelares, Sheila, como, por exemplo, colocar tornozeleira, também passará a ser necessária a aprovação de 2/3 dos ministros, isso na Constituição. Ou seja, o senador Marcos Duval, por exemplo, né, mesmo tendo desobedecido à justiça, mesmo tendo viajado para os Estados Unidos sem permissão para sair do país, não estaria hoje de tornozeleira, porque não houve votação de 2/3 de magistrados para que ele colocasse a tornozeleira. Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, outra questão. Se debate agora se a prisão de um parlamentar vai ser revista não mais pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelos próprios parlamentares, a cada 90 dias, ou seja, a cada 3 meses. Alguém é preso hoje, o parlamento aprova, concorda com a prisão, já vai ser um obstáculo bem grande, né? Mas se concordar, a cada 90 dias pode fazer uma revisão. E a palavra final fica sendo da Câmara, e não mais da Câmara, do Parlamento, da Câmara e do Senado, e não mais do Supremo Tribunal Federal. Se a Câmara decidir sustar um processo, o Supremo não pode rever essa decisão. Ou seja, Sheila, esvazia muito os poderes do Supremo em relação ao Congresso, e talvez muito mais do que se estava imaginando inicialmente. Então, daí a preocupação, a tensão, e amplos debates nos bastidores agora. Por isso que não se chegou a um consenso também, né, Sheila? Uhum. E a gente estava conversando aqui até fora do ar enquanto você nos trazia informação. Tem um conflito de papéis, claro, aí, né, em relação ao papel do Legislativo, ao papel do Judiciário. O Fábio falou assim, eles vão julgar a Justiça, julgar a Justiça, né? A partir de agora eles passam a julgar a Justiça, né? Tudo que a Justiça definir vai ser julgado pelo Legislativo. A tripartição de poderes vai para o beleléu depois dessa PEC, completamente. Sim. Já há um controle, né? A Constituição Federal hoje já prevê um controle sobre a atuação do Supremo, né? Em relação a processos criminais contra parlamentares. Mas esse controle praticamente vai ser total, né? Então, o Supremo, enfim, vai perder completamente qualquer poder. A questão de deixar o foro privilegiado, a questão de sim permanecer o foro privilegiado, os parlamentares só podem ser julgados pelo Supremo. Quer dizer, tem essas duas fases. Livra os parlamentares de julgamento em primeira instância, então não vai ter juiz de primeira instância julgando eles, deixa eles no Supremo,
que é uma jurisdição mais segura, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo esvazia, quer dizer, fica no Supremo, mas o Supremo não julga. É isso que vai acontecer na prática, se tudo isso aqui que eu li acabar prevalecendo. Então, vamos ver, né? Tem muita briga aí nos bastidores, mas as propostas são realmente fortes, né? Muito. Deixa de ser PEC da blindagem, é muito mais PEC de impunidade mesmo. O nosso ouvinte Carlos falou, é uma vara permanente para delinquir, porque facilita demais, né? Deixa para que eles sejam vistos, olhados e julgados pelos seus. E vai ser oficialmente, a partir de agora, sempre um julgamento político. Sempre. Independentemente do que eventualmente seja praticado por aquele que esteja sendo julgado. O julgamento final é político. Que perigo, hein, Mônica? É bom a gente reforçar, né, o Sheila, que não é assim que hoje o Supremo pode tudo, né? Se você ler o artigo 53, eu estou com ele aqui bem na minha frente, eles dizem, por exemplo, que desde a expedição dos diplomas, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos só em flagrante de crime inafiançável. Aí, quando isso acontecer, os autos vão ser remetidos em 24 horas para a Câmara ou para o Senado, para que, pelo voto da maioria de seus membros, se resolva a prisão. Então, a prisão hoje já é submetida ao Supremo. O que não é submetido ao Supremo, já é submetida à Câmara, né? A decisão de prisão. O que não é submetido é a abertura do inquérito, processo, essa prisão ser por 2/3 do voto de todos. Quer dizer, eles realmente estão discutindo regras que colocam aí, é isso que a gente falou, esvaziam o Supremo, e aí pronto, passa-se a valer algo que ainda é pior do que o que antes existia e que já deixava todo mundo impune, né? Pois é, o Congresso, caso aprove efetivamente, né, com essas mudanças, não pode haver alguma ação no Supremo Tribunal Federal que considere isso inconstitucional? Se o Supremo for provocado depois dessa aprovação? Pode, sempre pode, e eu acho que haverá. Mas aí você vai criar uma crise complicada, né? Porque se você tem uma emenda constitucional aprovada por 2/3 da Câmara e do Senado para o Supremo rever, quer dizer, vai ficar muito difícil. Então, eu acho que o que se está tentando é amenizar essas propostas no debate político, né? No próprio parlamento, no debate parlamentar, que é o que tem, é o melhor que tem para acontecer, né? Foi o próprio parlamento, né, Sheila, que há alguns anos atrás decidiu por essas regras mais transparentes, tirando aquele clima de impunidade, aquelas regras que garantiam impunidade aos parlamentares. Foi o próprio Congresso que decidiu se tornar mais rígido consigo mesmo, né, e mais transparente diante da sociedade, tratar os parlamentares como cidadãos comuns, né, e não como cidadãos ultra especiais. Então, é isso que está acontecendo agora, um retrocesso, é isso que a gente está assistindo, né? É isso aí. Mônica, a gente volta a conversar a qualquer momento ao longo do dia ou então amanhã nesse mesmo horário. Um beijo, até lá.